olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui, para a nossa aula de filosofia do ensino médio, segunda série. Sou o professor Rosângelo Assis, sou um dos professores de filosofia do ensino médio aqui do CEMEAN. Lembrando que nós estamos no bloco 2 do Aula em Casa. Não vamos nos perder nesse processo aí não, vamos acompanhando direitinho, tá? Vou estar lembrando de vez em quando vocês aqui. Bloco 2, aula de filosofia, segunda série do ensino médio. Alô, segunda série, vamos lá. A nossa aula de hoje tem um tema muito bacana, chama-se conhecimento e realidade. Na verdade, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar continuidade a esse processo que nós chamamos de filosofia moderna, esse processo histórico da nossa filosofia, que vai nos acompanhando ao longo do nosso existir, da nossa vida, da nossa história mesmo, se confunde com a nossa história e que trabalha a ideia do conhecimento e da realidade. O que eu conheço? O que eu posso conhecer? Quais são as fontes desse conhecimento? É possível chegar a uma verdade absoluta? Então, tudo isso a gente vai entender um pouquinho nessa nossa aula de hoje. Agora, lógico que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje um momento interessante nesse processo todo, dessa busca de conhecimento, que nós vamos chamar de a crise da razão. Epa, mas a minha razão entrou em crise? Que história é essa, professor? Vamos começar a entender? Venham comigo então, que a gente vai trabalhar um pouquinho esse assunto. Quando nós falamos da crise da razão, nós estamos falando da crise da ideia de subjetividade. Eita, que nome complicado esse daí, professor. Vamos entender o que é isso? Simples. É a crise no interior do sujeito que pensa. Quem pensa? Eu penso. E aí o que acontece? Dentro desse meu pensar, eu começo a me questionar, eu começo a pensar, será que o conhecimento que eu estou adquirindo é verdadeiro? Será que o conhecimento que eu estou adquirindo, ele vai me levar a ter uma vida realmente melhor? Então, todas essas crises começam a surgir aí durante o período da Idade Moderna. A razão era capaz, chegamos no iluminismo, no racionalismo, aquele processo todo, renascimento cultural, renascimento religioso, renascimento das artes, aquela coisa toda, e a razão era capaz de explicar tudo. Mas de repente a gente começa a se questionar, mas e aí? Tudo isso está me levando a uma vida melhor realmente? Então começa todo um processo de reflexão, um processo de questionamento que vai gerar essa ideia, essa crise nessa nossa ideia de subjetividade. Segunda série, está conseguindo me acompanhar? Vamos lá, um grande impasse vai ser criado nesse período aí, tá bom? Vamos entender a ideia desse grande impasse. De um lado o ceticismo, de um outro lado o racionalismo. Vejam só, nós vamos perceber o seguinte, que o que seria o ceticismo? Uma colocação da dúvida, ou seja, um paradigma da incerteza. Nada é certo. Vamos já entender um pouquinho isso melhor aí. E o racionalismo? O racionalismo, ele vai me levar ao relativismo, ou seja, uma relativização da dúvida e da certeza. Tudo é relativo. Vamos entender um pouquinho isso daí, desse grande impasse? É o seguinte, lá na Grécia Antiga, um camaradazinho chamado Protágoras, um filósofo pré-socrático, ele traz para nós a ideia desse relativismo. É o relativismo cético, que vai nos dizer o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas. Em outras palavras, o que o Protágoras estava querendo dizer para a gente? Protágoras trazia uma série de questionamentos, uma série de dúvidas e dizia, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. O nosso conhecimento é relativo. E ele vai estar de acordo com o quê? Com aquilo que eu, ser humano, estou vivendo, com aquilo que eu, ser humano, estou pensando, com aquilo que eu, ser humano, pretendo para um determinado momento na minha vida e na minha história. Olha só que confusão aí. Quando Protágoras nos traz isso daí, então ele relativiza e diz o seguinte, não existe uma verdade absoluta. Tudo pode ser questionado, O racionalismo, ele nos traz a ideia de que é possível, através da nossa razão, da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de entender as coisas, O racionalismo, ele vai nos dizer que nós podemos chegar sim a uma verdade. Já
O relativismo cético, ele vai dizer que não. Não existe uma verdade absoluta. E lógico que durante esse período moderno aqui, essa crise começa a aparecer dentro de nós, porque tantas coisas vão surgindo, o mundo vai nos trazendo e vai nos mudando radicalmente, aceleradamente, que vai nos trazendo um pouco essas confusões, e aí nós começamos a fazer esse questionamento. Será que é possível chegar realmente a uma verdade absoluta? E é por isso que nós entramos nesse processo que nós estamos estudando hoje, segunda série, a crise da razão. E aí o que acontece então? A razão, que normalmente ela é exaltada, tradicionalmente ela é exaltada, né, por ser iluminada, olha só como aí, lembra que eu falei do iluminismo, racionalismo, né, esse bocado de ismo que aparece por aí, mas ela também traz sombras em seu bojo, quando se torna um instrumento de dominação. Grave bem isso, vamos repetir, vou repetir mais uma vez, porque isso é importante, olha. A razão, exaltada, tradicionalmente, por ser iluminada, também traz sombras em seu bojo, quando se torna instrumento de dominação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Porque a racionalidade, ela é capaz sim de se tornar um grande instrumento de dominação. É por isso que durante esse período, naquilo que nós vamos chamar dessa crise da razão, vai aparecer, por exemplo, uma forte crítica ao sistema capitalista. Vamos colocar aí para vocês verem essa ideia? Essa ideia é o seguinte, diz assim, olha: o que o sistema capitalista fez? Ele se apropriou do conhecimento e passou a manipular a razão humana. Olha só, é muito significativo essa imagem que está aí, né? O que tem essa imagem aí? Uma mão, né, com várias cordas, segurando várias pessoas, lendo alguma coisa, mas o que eles estão lendo? Eles estão lendo aquilo que eu quero que eles leiam. É mais ou menos uma ideia assim. Ou seja, o capitalismo, ele vai dizer: eu quero que vocês façam isso, dessa maneira, que vocês ajam dessa maneira. Então, houve uma grande crítica a esse sistema justamente por causa disso. Porque ele fez o quê? Ele foi lá, buscou a razão, manipulou essa razão, né? Manipulou esse conhecimento e trouxe para nós esse conhecimento. Olha só, vamos fazer uma breve reflexão aqui nesse sentido aí. O que acontece hoje nos meios de comunicação, num grande geral? O que acontece? O que nós percebemos? Nós estamos num grande boom de redes sociais. É ou não é verdade? É Instagram, é Facebook, é WhatsApp, não sei o quê. E nós somos turbinados, metralhados todos os dias com um grande número de informações. Informações que nem sempre nós sabemos se é verdade ou não é. Olha o relativismo voltando aqui. Por quê? Porque a informação, ela pode ser verdade se eu quiser que ela seja verdade. Olha o cuidado que eu tenho que ter em relação a isso daí. Por isso, a importância de ter essa capacidade de pensar, de raciocinar, de analisar, de perceber, né, aquilo que está vindo, que está entrando até mim, no meu conhecimento, dentro da minha casa, pelo meu celular, pela minha televisão, seja lá como for. As maneiras como estão chegando essas informações, eu tenho que tomar muito cuidado. Segunda série, nós estamos num processo interessantíssimo aqui, tá? Vocês estão, por exemplo, na metade de um caminho para chegar a uma nova etapa na vida de vocês, não é verdade? Estão na metade desse caminho, nós estamos iniciando esse caminho aí. E esse caminho, vocês vão, na filosofia, junto comigo, com outro professor de filosofia, o professor Luiz Cláudio, vocês vão começar a perceber a importância de pensar criticamente, de estar atento a tudo aquilo que vem até vocês, perfeito? Então, o que acontece? A crise da razão, ela nos traz dois tipos de razão aí. Vamos ver quais são esses tipos de razão? Uma é a razão crítica. O que é a razão crítica? Segunda série, a razão crítica é aquela que vai nos permitir refletir e avaliar
criticamente o mundo e as relações sociais em que os indivíduos se encontram. Olha só, eu vou criticar o mundo, eu vou refletir sobre esse mundo, eu vou avaliar esse mundo, mas sempre de uma maneira crítica. Eu não vou simplesmente fazer de qualquer jeito a coisa. Lembra que eu acabei de falar aqui, cuidado com aquilo que eu vejo nos meios de comunicação, nas redes sociais, com a notícia que chega até mim. Eu tenho que ser muito crítico em relação a tudo isso daí. A imagem que nós acabamos de ver, ela traz uma coisa bem interessante, né? Porque eu tenho 3 visões diferentes de uma mesma imagem, vamos dizer assim. Opa, até lá, esse copo está quase vazio. Olha a reflexão. O outro vai dizer, não, esse copo está quase cheio. E o outro, eu nem sei o que tem dentro desse copo aí direito, né? Por quê? Justamente porque é a análise crítica que a razão crítica me permite fazer. Quando eu começo a perceber, a entender e a fazer essas análises, então eu estou me preparando melhor para atuar nesse mundo de uma maneira mais crítica, mais precisa, como um verdadeiro indivíduo, um bom cidadão, aquele que vai realmente fazer uma diferença dentro dessa sociedade. Mas nós temos que tomar cuidado, porque também existe a razão instrumental. O que é a razão instrumental? É quando o meu conhecimento ele é utilizado para estabelecer o domínio e a exploração sobre a natureza, ou seja, pessoas, e eu vou transformando essas pessoas, transformando a natureza em instrumentos para a realização de quê? De fins ligados ao poder. Olha só o problema que está surgindo aqui com a razão instrumental. De um lado eu tenho a razão crítica, onde eu penso criticamente o mundo, mas de outro lado eu tenho a razão instrumental. O que vem ser essa razão instrumental? Quando eu começo a manipular essas ideias, quando eu começo a buscar maneiras de encontrar, né? Vou pedir para a diretora botar aí novamente a razão para vocês, a razão instrumental, só para vocês entenderem melhor. Quando eu começo a transformar em instrumentos para a realização de fins ligados ao poder. Volta aqui. Instrumentos para a realização, né? Para fins ligados ao poder. Vocês estão me entendendo isso daí? Temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado, porque esse nosso pensar criticamente, ele não pode simplesmente pensar baseado naquilo que os outros estão pensando. Nós temos que pensar por nós mesmos. Essa é a ideia da nossa capacidade de ser. E foi por isso que nós, por exemplo, nós rompemos com uma tradição. É ou não é verdade? Nós vimos dentro de um pensamento onde nós pensávamos tudo aquilo que a igreja queria que nós pensássemos. Vocês ainda vão estudar um pouco mais esse assunto lá na frente, mas vocês vão prestar atenção que nós estudávamos, vivíamos baseados num pensamento onde diziam o que a gente tinha que pensar, o que a gente tinha que fazer, o que a gente tinha que comer, o que a gente tinha... E tudo isso daí. E de repente eu quero romper com tudo isso, mas ao mesmo momento que eu consigo romper com tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou ser novamente manipulado. Eu vou ser novamente tragado, eu vou ser novamente sugado. Mas para que isso não aconteça, eu não posso deixar de lado, eu não posso deixar de pensar, de analisar, de entender criticamente todo o processo que acontece ao meu redor. Estão conseguindo me entender, professor? É complicado isso daí, né? É complicado porque a gente não... É muita coisa assim para a gente tentar entender. Não é complicado. O que vocês têm que entender é o seguinte, quando a gente fala da crise da razão e da subjetividade, vamos entender isso daí agora, rapidinho, a gente vai dizer o seguinte, quando se fala em razão, não é mais possível acreditar ingenuamente, né, que somos racionais, só em decorrência da nossa humanidade. Não podemos ser ingênuos de perceber isso daí, tá? Porque eu sou humano... Então agora eu posso, né, errar à vontade, eu sou racional, eu já penso, eu já faço, Não é isso não. O fato de ser humano não te dá essa capacidade. Muitas vezes, eu brincava em sala de aula com os meus alunos dizendo para eles, muitas vezes eu percebo que parece que alguns animais pensam melhor do que a gente. Professor, mas o animal não pensa, o animal age por instinto, então ele é melhor do que a gente. Porque se a gente vai analisar muitas vezes a convivência entre os animais, parece que é melhor do que a convivência entre nós humanos. Então a gente tem que entender isso daí. O fato de sermos humanos não nos faz o suprassumo na capacidade de pensar, de analisar, de ver e de julgar e até mesmo de agir. E nós temos
grandes exemplos disso daí na nossa história da humanidade, e hoje nós estamos vivendo momentos importantíssimos assim também, tá? Então, é muito importante vocês atentarem para isso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tenham conseguido entender a aula, né? E vocês têm o caderno digital para ir lá, para buscar mais desse assunto, tá? Tem coisas mais detalhadas lá para vocês, é só vocês procurarem lá no caderno digital, tá bom? Que vocês vão encontrar mais detalhes sobre esse assunto. E não se contentem com o que está aqui somente. Busquem, pesquisem, vão atrás, porque vocês vão começar a perceber melhor isso daí. E ao entender melhor isso daí, vocês vão perceber que vocês vão se tornar não aqueles cavalos de corrida, sabe cavalo de corrida? Que bota aquela coisa aqui assim na frente, aquela viseira, porque ele não pode olhar nem para um lado nem para o outro, porque senão ele perde o foco. É isso que vocês vão ter que aprender a fazer também. Tirar essa viseira, porque quando vocês tiram essa viseira, o que vai acontecer? Vocês vão pensar muito mais criticamente, vocês vão entender muito mais o mundo que rodeia a todos nós aí. E aí vão ser cidadãos muito mais preparados para agir dentro dessa sociedade. Perfeito aí? Espero que tenham gostado da aula. Daqui a pouco a gente volta com a dinâmica local interativa. Tchau, tchau. Estamos aqui então, de volta, né? Com a dinâmica local interativa. Nós temos umas questões para vocês aqui, são três questões, né? São 3 questões que nós temos aqui, tá? E vocês terão um tempinho agora para responder essas 3 questões e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Leiam com calma, se baseiem naquilo que eu falei aqui na aula para vocês. Se quiserem, corram lá no caderno digital, pesquisem pela internet, mas vamos tentar dar essas respostas aí. Até mais!
então? Conseguiram responder? Não estava difícil não, né? Vamos ver algumas das respostas aí que vocês trouxeram para a gente? Nós temos aí, olha só, o Pedro disse para a gente assim, portais de notícias, jornais de TV, jornal impresso. Nós estamos falando da primeira questão. A questão é a seguinte, olha, a mídia possui um importante papel cultural na formação social e exerce grande influência na construção da opinião pública. Com base no texto, né, comente as seguintes questões. Como as notícias chegam na sua cidade, comunidade, por quê? Perfeito? Então, o pessoal tem colocado muitas respostas aí, olha só. Falaram através da TV, através de conversas, o Wagner trouxe essa resposta para nós. Vamos ver mais uma aqui? A Tatiane, né? A Tatiane falou através de TV, através de jornais, através de notícias. Vitória falou que a questão 1, através de jornais, rádio, TV ou jornal impresso. Olha assim, como as notícias têm chegado na comunidade, na cidade, né? A Gabriel, né? Gabriel disse para nós o seguinte, através de jornais, pela TV, revistas e jornal impresso. Então a gente vai percebendo aí as nossas respostas dos nossos alunos ali da segunda série, dessa questão aí. Lara diz para nós o seguinte, a partir de notícias, jornais, TV, né? Então, estamos aí muito dentro dessa questão desses meios de comunicação que tem aparecido aí pra gente. Jornal, TV, algo impresso. Sofia, olha a Sofia. Sofia quer dizer sabedoria, não é isso, Sofia? Sofia quer dizer sabedoria, ela falou para nós que através de notícias, através de TV e de jornais, grande coisa, muito bacana. Elisa falou para nós, jornais, revistas, TV, lá da Escola Estadual Antônio Nunes Rimenes. Antônio Nunes Rimenes, obrigado pela presença, pela participação aqui. Muito bem, gente, olha só, o Lucas também falou, né, por acontecimentos e fatos também, né, chegam assim, por acontecimentos, por fatos, dentro da nossa cidade. Que legal, bacana. Vamos ver a segunda questão, então? A segunda questão dizia o seguinte, você procura se informar sobre as notícias que recebe ou acredita de primeira? Por quê? Estão lembrados que eu falava para vocês lá atrás que a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que vêm nos meios de comunicação por aí. Tá cheio de fake news por aí, né, querendo ensinar. Tá cheio de filósofo, tá cheio de teólogo, tá cheio de psicólogo, tá cheio de gente aí tentando dizer para a gente o que a gente tem que fazer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá bom? Então vejam só, a gente tem que entender assim, ninguém deve acreditar logo de primeira numa notícia, porque ela pode ser falsa, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Lembrem, gente, lembrem, olha, nós vivemos num mundo onde nós temos acesso a muitas informações. Nós vivemos num mundo onde nós somos bombardeados de informações por tudo quanto é lado. Então temos que tomar muito cuidado com as notícias que chegam até nós. Não podemos acreditar logo de primeira não, né? Temos muitas informações, muitos meios. Se por um lado elas chegam mais rápido, cada vez mais rápido as notícias chegam até nós, por outro lado elas podem ser o quê? Manipuladas. Elas podem ser o quê? Falsificadas. Então, precisamos tomar muito cuidado antes de compartilhar qualquer informação. Perfeito? Vamos para a terceira questão? Vamos lá. Qual a diferença entre razão crítica e razão instrumental? Opa! Essa questão aqui é importante para vocês, tá? Porque essa questão aí é pergunta de vestibular também. Vai vir de outras maneiras lá para enganar vocês, mas vai aparecer lá, podem ter certeza. Razão crítica e razão instrumental. Quem conseguiu responder deve ter respondido mais ou menos assim, né? Que a razão crítica, o que que é? Nós falamos bastante da razão crítica. É aquela que nos permite o quê? Refletir e avaliar criticamente o mundo e as relações sociais em que os indivíduos se encontram. Perfeito? E a razão instrumental, professor? É aquela que traz um conhecimento utilizado para estabelecer o domínio e a exploração sobre a natureza, pessoas, transformando-as em instrumentos para a realização de fins ligados ao poder. Portanto, olha aí a diferença, razão crítica e instrumental, nós temos que aprender a cada vez mais buscarmos o quê? Uma razão cada vez mais críticas, para entendermos melhor essa sociedade e para atuarmos de maneira muito melhor dentro dessa sociedade. Tá claro isso daí?
Segunda série, como foi dito então, a razão aqui, ela não se trata simplesmente de uma capacidade humana individual, mas de uma visão de mundo. Perfeito, meus queridos? É isso aí, a nossa aula de hoje de filosofia foi um pouco sobre esse conhecimento, essa realidade, tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E vamos procurar cada vez mais nos capacitarmos de uma razão crítica para discutirmos, entendermos e atuarmos de uma maneira melhor dentro dessa sociedade. Tá bom então? Segunda série, a gente volta daqui a alguns dias. Tchau, tchau, abraços, fiquem com Deus e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.